Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de julho. Eu sou Paula Paparelli e começamos agora mais um programa Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santos, o CONDEF, Luciano Marques, para discutir políticas públicas. Vamos conferir agora algumas notícias. A Procuradoria-Geral da República já pediu ao Supremo Tribunal Federal que o deputado afastado Eduardo Cunha seja condenado a ressarcir os cofres públicos em cerca de 298 milhões de reais por seu suposto envolvimento no esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato. O valor representa a soma do ressarcimento requerido pela Procuradoria nas 3 denúncias oferecidas contra o deputado ao Supremo. Na semana passada, Cunha renunciou ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, mas ele ainda enfrenta um processo de cassação do mandato pela Casa. Bom dia, Luciano. Prazer receber você aqui. Bom dia, Paula. Bom dia, Baixada. Agora, sobre essa questão, no primeiro bloco a gente gosta sempre de falar sobre política nacional. E eu quero saber a sua opinião sobre esse cenário, a questão do presidente, a questão principalmente dessa situação do Cunha. Como é que você enxerga esse pedido, pedido de cassação, até também a questão dele ter renunciado, essa demora toda, essa novela? É uma novela, né? Digna de Janete Claire, diria eu, que Deus a tenha, né? Porque Janete Claire escrevia novelas de 400 capítulos e o Cunha já passou os 400 capítulos. Eu acho interessante, ele primeiro falava com tanta convicção, né? Quem vê assim até acredita. Que bom que as pessoas vão até aprendendo para poder, daqui a pouco tem eleição, daqui a 2 anos tem eleição para governador, deputados, presidente da República, e a gente ficar esperto. Porque as pessoas falam com tanta convicção que a gente acredita. Ele jurou de pé junto que não teria renúncia do cargo. Agora, ele está inclusive indicado para o Oscar do Chororô. O cara está chorando muito. É lamentável, né? Eu acho que o Cunha é só a pontinha do iceberg. Eu acho que se ele cair, tem que cair mais gente lá também. Então, passou da hora de ele renunciar e, melhor do que isso, ser cassado, como ele e outros tantos que lá estão, que precisam sair para poder dar uma respirada melhor no nosso Congresso, que está muito pesado o clima lá. Né? Você arrisca, Luciano, a dizer quem pode assumir o cargo aí da presidência da Câmara? Não arrisco. Eu ouvi dizer, inclusive, assim, em termos de baixada, né, que o Beto Mansur tá sendo indicado, aí tem uma força, até porque o Beto Mansur, nos últimos episódios do impeachment da própria presidenta, esteve muito ao lado do Cunha, do Michel Temer, enfim. Então, ele acaba que está numa indicação. Não sei se tem outros nomes. Eu não acompanho muito, assim, outras possibilidades, não. Só não pode continuar o Maranhão também, que aí não dá, né? Sem Maranhão, quem sabe um outro. Mas eu acho que o Congresso tem várias pessoas que podem estar assumindo a presidência da mesa, da casa, e o Beto Mansur, se isso vai trazer algum benefício para a nossa Baixada, que bom. Não, que traga. Que traga. Vamos torcer para que seja positivo, então, quem assume o cargo, né? Luciano, o CONDEF foi criado há mais de 15 anos. O que você poderia explicar para a gente um pouco sobre a sua atuação aí no CONDEF? Então, Paula, o CONDEF, inclusive, 19 de novembro agora deste ano, completará 25 anos. 1/4 de século trabalhando, lutando e garantindo, tentando garantir, né? Através de denúncias, de trabalhos constantes a partir das próprias conferências. Santos está na frente de muitas cidades do Brasil. Nós realizamos ano passado a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E essas conferências servem para a gente traçar uma diretriz do que o segmento, que são mais de 120 mil cidadãos e santistas com deficiência, ou seja, 1/4 da nossa população, quer como política pública para garantir os seus direitos e estarem inseridos definitivamente dentro do contexto social da nossa cidade. Então, completaremos 25 anos em novembro. Eu estou presidente, fui eleito na última conferência, o ano passado, né? Teve a conferência em junho, em setembro teve a eleição da mesa diretora e eu fui eleito presidente para conduzir até 2019, quando acontecerá a 8ª conferência. E a gente está no momento, o CONDEF está assim, bombando demais, está trabalhando muito. Graças a Deus, nossas comissões temáticas têm atuado da educação, da saúde, do transporte, da acessibilidade. Acessibilidade, então, é a que mais trabalha. Nós temos uma pasta gigantesca
até porque nós temos uma parceria com o Ministério Público na promotoria da pessoa com deficiência. Então, o doutor promotor, o doutor Daniel, particularmente, todas as denúncias, ele encaminha para que nós do CONDEF façamos as vistorias. Então, a gente vai vistoria escolas públicas, escolas particulares, a DERSA, a travessia de barca, bancos. Então, a gente não dá conta, porque todos os conselheiros, inclusive eu, sou voluntário. Então, a gente tenta atender essa demanda e agradece ao Ministério Público, ao doutor Daniel e toda a equipe dele, que é raro isso, né? Muitas cidades da região reclamam que o Ministério Público não ajuda, não atua para garantir o direito da pessoa com deficiência. Em Santos, isso é diferente. Os nossos promotores são bastante atuantes e mandam muita demanda de trabalho para que a gente possa estar fiscalizando e fazer valer o nosso direito. Essas fiscalizações, elas acontecem com base em quê? É um munícipe que entra em contato com vocês? Sim. É através da justiça? Como é que funciona isso? Funciona das duas formas. Às vezes o munícipe denuncia no próprio CONDEF, né? E hoje está muito fácil fazer denúncia através de uma foto, de um vídeo, do WhatsApp, você pode mandar para o CONDEF. Muitas vezes vem do próprio Ministério Público, alguém denuncia diretamente ao Ministério Público e ele encaminha para o CONDEF para que o CONDEF faça a verificação daquela acessibilidade ou a falta dela naquele espaço público ou privado, né? Para que garanta o direito da pessoa com deficiência. Então, a gente tem trabalhado muito, principalmente a Comissão de Acessibilidade, trabalhando bastante, porque a acessibilidade acaba envolvendo a educação, escola, transporte, né, vários setores da sociedade. Aliás, tudo passa pela acessibilidade se a gente for pensar. Se não tiver acesso, as outras coisas não acontecem porque não tem acesso. Para que as pessoas possam entrar em contato, existe um telefone, um site, onde fica o CONDEF? O CONDEF fica na Conselheiro Nebias 267, ali na Vila Matias, fica bem em frente ao Sindicato dos Rodoviários, ali na Júlio de Mesquita, né? Esquina, em frente à Júlio de Mesquita. O nosso telefone é o 3223-5281, né? Vamos repetir, 3223-5281. No final do programa a gente repete o endereço, o telefone, o site. O site não tem, nós temos nosso e-mail, condefsantos@gmail.com. A gente repete tudo isso no final do programa, então o telespectador pode ficar tranquilo. Então as pessoas, elas fazem as denúncias, vocês recebem e vão fazer as fiscalizações nos locais. Olha só, Paula, eu acho que infelizmente ainda é pouco, porque tem muita coisa errada, né? Você sai de casa e você percebe que já tem situação que desrespeita o nosso direito. Hoje tem viralizado um pouco a questão das vagas, né, da pessoa com deficiência. Como tem gente mal educada na cidade, né? As pessoas não respeitam as vagas da pessoa com deficiência. Aliás, se você Chegando aqui, você passou por isso. Passei. Tinha um carrinho lá na vaga, né, que não tinha credencial. Ainda bem que eu parei do outro lado, que tinha uma vaguinha que não era de deficiente, mas eu parei lá e foi bom assim. Até um aviso aos nossos motoqueiros, se você me permite, Paula. As pessoas, principalmente os usuários de motocicletas, eles pensam que as vagas, aquelas faixas zebradas do lado da vaga da pessoa com deficiência é para colocar moto. Não, não é. Né? Não é para colocar moto. É justamente porque eu sou cadeirante, eu tenho que abrir a minha porta em toda a sua extensão, né? Para que eu possa tirar a minha cadeira, montar a minha cadeira e subir na cadeira. Então, toda vez que você põe a moto na faixa zebrada do lado da vaga da pessoa com deficiência, você está impedindo o meu direito de ir e vir. Então, não faça isso. Né? Até porque, se dependendo do meu bom humor, eu posso derrubar sua moto, ela vai ficar arranhada, vai ficar com o farol quebrado, né? É um prejuízo. Esse tipo de problema é enfrentado diariamente. Todos os dias, todas as horas. Agora está melhorando um pouquinho. Eu até tenho reparado isso nos shoppings, porque até pouco tempo a CET não podia atuar dentro dos estabelecimentos particulares, né, nos estacionamentos de estabelecimento particular. Então a gente denunciava e ficava uma denúncia vazia. Os seguranças não cobram de você uma pessoa que não é deficiente, você para na vaga do deficiente, você é cliente do shopping, então não posso aborrecer você. Então sempre o aborrecido sou eu, porque você para na minha vaga, aí eu fico chateado, vou para casa mal-humorado, ia ao shopping para me divertir, para me distrair, e já fiquei estressado. Hoje, com a atuação da CET dentro dos estabelecimentos, agora acabou a moleza. Né? Então, se o munícipe não sabe ainda, agora pode ficar sabendo. Pega o telefone, ligar o 0800 para a CET, e a CET vai dentro do shopping, dentro do cinema, dentro daquele estacionamento particular, ele vai autuar aquela pessoa que está indevidamente ocupando e tirando o direito do cidadão com deficiência de parar o seu carro. Tá
Certo, a gente vai agora para mais algumas notícias e já volto a falar sobre esse assunto. Em busca de recursos para reduzir o rombo nas contas do governo, o presidente interino Michel Temer disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que vai estudar a privatização dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Lembrado de que não havia apoio à ideia no governo Dilma Rousseff, Temer disse não ver hoje resistências na área econômica. Congonhas e Santos Dumont têm a rota mais movimentada do país na ponte aérea Rio-São Paulo. Até o momento já foram concedidos à iniciativa privada 6 aeroportos responsáveis por 45% do fluxo de passageiros no país. Aproveitando a oportunidade, a gente pode falar de privatização. Você tem acompanhado alguma coisa sobre esse assunto? Me preocupa muito a privatização, né? Era meio que esperado, a gente sabia que faz parte é o perfil deste governo interino, mesmo que interinamente, é um perfil, né? Vamos privatizar tudo. Me preocupa um pouco, mas porque aí fica uma coisa sem muito critério. Né? A gente percebe pela coisa privada como é complicado cumprir a legislação. Falando da pessoa com deficiência, né? Quantos prazos já se inspiraram que envolve a questão da iniciativa privada e não foram cumpridos? E pelo visto não será. Né? Então será mais um item, no caso os aeroportos, mais um meio de transporte que vai continuar tendo dificuldade. Essa é a minha opinião particular. Já enfrentamos grandes dificuldades em aeroportos, não deveria ser assim, mas é assim. Né? E agora com a privatização, eu não sei como é que vai ficar. Eu tenho certo receio de que a coisa fique pior do que já está. Agora, aproveitando essa questão dos aeroportos, acessibilidade. A gente, por uma lógica, a gente chega a uma conclusão. Os aeroportos recebem pessoas de outros países, né? Então uma legislação poderia ser melhor realizada, as ações poderiam ser melhor realizadas em relação aos deficientes, né? Olha isso muda alguma coisa? É um equipamento que ele está mais atualizado? Vocês têm mais acessibilidade dentro dos aeroportos? Infelizmente não. Infelizmente, eu fico até pensando, às vezes, toda vez que eu viajo, faz tempo que eu não viajo de avião, mas eu viajava muito e era um aborrecimento, assim, aeroporto, você ir ao aeroporto, sendo eu um cadeirante, é como ser um Indiana Jones, né? É uma aventura que você não sabe, porque no Indiana Jones você sabe qual é o final, sempre o mocinho vence. No meu caso eu não sabia se eu ia sair ileso daquela aventura. Então, e começa já na recepção, porque as pessoas não sabem te atender, né? Ora eles te ignoram, ora eles te tratam como se você fosse feito de porcelana e cheio de mimos e tatos. E quando chega, na realidade, o mais importante, que é a hora de embarcar, né? Você é tratado como bagagem. Você fica nas mãos das pessoas e você, a qualquer momento, pode cair. Se aquela pessoa se desequilibrar, você está no colo dela, está dependendo dela. Então, não há segurança. Esse é o mais grave, né? A falta de segurança para embarcar e desembarcar das aeronaves, né? Sem contar, assim, os extravios de cadeira de rodas. Imagina você, Paula, ou você que está nos assistindo, você perde bagagem. Aeroporto é muito comum, não é verdade? Até aí, comigo também já aconteceu. Você imagina você perder sua perna? Você vai para São Paulo, o cara manda a tua perna para Porto Alegre. Né? Acontece com o cadeirante. Por quê? Porque a cadeira de roda, que faz parte do meu corpo, é como se fossem as minhas pernas, apesar de poder deslocá-la, né? Ela vai no porão. Chega no porão, eu vou fazer como é que chama isso? Eu paro no aeroporto, mas vou continuar a viagem para um outro lugar. Aí a minha cadeira fica naquele aeroporto. Eu chego naquele lugar onde eu ia, cadê a cadeira? Não tem cadeira. E as pessoas acham que é assim, então arruma outra cadeira. Não, não é assim, arruma outra cadeira. A cadeira de cada cidadão cadeirante é feita para ele, é dele. Adaptada, né? Não, ela é de toda moldada. Com a necessidade dele. Eu costumo dizer que você não senta em cadeira de roda, você veste cadeira de roda. Sentar, você senta em qualquer outra cadeira, em banco, né? Mas cadeira de roda você não senta, você veste. Então não dá para você achar que eu perdi minha cadeira, você me arruma uma outra qualquer e eu vou ficar feliz da vida. Eu não vou ficar feliz da vida. Né? Então, são transtornos que passam desde a insegurança, né? E assim, alguns aeroportos hoje já tem o Ambulift, que é muito pouco, que é um equipamento que é um caminhão, que tem aqueles elevadores, né? Para você atingir a altura do coisa. Tem aqueles que tem os fingers, que são poucos,
né? Mas quando você vai para qualquer outra cidade que não tem, ou quando está muito ocupado os aeroportos, você tem que desembarcar no meio da pista. E aí é um caos total. Salve-se quem puder, a tua cadeira vai para a esteira como se fosse bagagem. Já aconteceu. Eu, quando vou ao aeroporto, normalmente dá BO. Eu vou para a Polícia Federal, faço BO, porque a cadeira extravia. Eu estou no avião, a minha cadeira está na esteira, como se fosse uma mala qualquer. Então, é umas loucuras. Então, assim, me preocupa muito, né? Como você falou da legislação e das ações. A legislação existe, o problema é cumprir, né? O que está faltando, como você falou, é ação, né? Para que se cumpra a legislação. Uma fiscalização. Uma fiscalização, né? Para que se faça valer, porque já está garantido na Constituição, já está garantido na legislação, apenas cumprir. Então, e eu fico pensando, eu brinco sempre, como o homem inventou o avião, aquele negócio gigantesco, que voa a pelo menos 20, 30 mil pés de altura, a 800 km por hora. E eles não conseguiram resolver o problema de embarcar um ser humano a 5 metros do chão até a aeronave. Então, mas que seria o mais fácil? Seria o mais fácil, teoricamente. Mais difícil eles conseguiram construir. Pois não é? É difícil. Tá certo, Luciano, esse assunto continua aqui. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, voltamos já. Bom Dia Baixada está de volta. Em apenas 45 dias, a Uzi Minas elevou de 34 mil para 93 mil toneladas a média mensal da produção da laminação da usina em Cubatão. O objetivo é retomar a capacidade produtiva da laminação da Uzi Minas, da usina, extinta em janeiro. Essa é a única atividade produtiva da usina na cidade. A produção e venda de placas elevarão a arrecadação de ICMS. Por falar em indústria, como é que está a questão das cotas, Luciano? É outro problema, né? A legislação existe, no entanto, o problema é cumpri-la, né? O que a gente tem hoje é o cumprimento, assim, rigorosamente da lei, cumprir cota. O nosso trabalho, enquanto CONDEF, enquanto movimento da pessoa com deficiência, assim, que a lei é uma ferramenta para que se inclua as pessoas. Então, o nosso trabalho junto às empresas é a inclusão das pessoas, que ela faça parte, de fato, de todo o processo de produção daquela empresa, e não seja uma pessoa colocada num canto da empresa com um registro, para que quando o gerente regional do trabalho aparecer, ou o fiscalizador do Ministério do Trabalho, aparecer, ele diga, eu estou cumprindo a minha cota. Então, cumprir cota, eu sempre costumo dizer para os empresários, eu dou assessoria nessa área, eu falo, cumprir cota é muito fácil, é só contratar e largar no canto. Aliás, tem empresa, e aí fica uma denúncia, né? Aproveitando o espaço, Paulo, tem empresa que contrata a pessoa com deficiência e deixa ela em casa, não precisa nem vir na minha empresa. Isso está ferindo a lei, né? Porque a proposta da lei é incluir as pessoas no mercado formal de trabalho. Quando você contrata alguém e deixa ele em casa, não quer ele na sua empresa, você está segregando, você está desrespeitando e burlando a lei, né? Então, eu sempre digo que a gente ouve muito falar que os deficientes não estão preparados para o mercado. Estão preparados, pode acreditar nisso. Desde a função mais humilde até as funções mais elevadas de uma empresa de grande porte. O que eu acho é que as empresas não estão preparadas. É o contrário. É o contrário. As empresas não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência na sua empresa, seja deficiente físico, visual, auditivo ou intelectual. Ainda tem um ranço cultural de que nós, pessoas com deficiência, não somos producentes. Somos pessoas que não produzimos, não temos força de trabalho, né? Não temos capacidade. E isso é uma inverdade. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando junto aos RHs das empresas, mostrando que tem potencial, né? Você percebe claramente, Paula, quando a empresa não está preparada, quando ela liga para você ou manda um e-mail perguntando, olha, eu preciso de 3 deficientes físicos, 2 cegos, 2 surdos, quer dizer, já começa por aí, né? Parece que tem um estoque, que você, como se fosse uma mercadoria, você vai lá na gaveta e tira 3 cegos, 3 surdos, não existe isso. Outra coisa, deficiência não é profissão. Qual o profissional que você quer para a sua empresa? Qual o perfil da sua vaga? Então, nós vamos encaminhar aquele profissional adequado para aquela função. Você acredita, Luciano, que falta informação? Não Muita só para as empresas, como para as pessoas que nos assistem em casa. Com certeza. E aí, agradecer a oportunidade, porque é um esclarecimento mesmo. Falta informação. Aliás, o grande motivador dos preconceitos e discriminações contra a pessoa com deficiência é a falta de informação.
Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando, né? O CONDEF como um todo, dentro na escola, né? Inclusive temos o projeto CONDEF nas escolas, tem ido a cada escola municipal. Hoje estamos trabalhando com os EJA, aliás, um projeto maravilhoso com a Secretaria de Educação, falando com familiares de pessoas com deficiência e sem deficiência, com professor, com faxineiro, com merendeiro. Todos somos importantes no processo da inclusão. A inclusão não é sua responsabilidade ou minha, ou do professor, não. É de todas as pessoas. Esse sistema de cota, como é que funciona, então, aproveitando a oportunidade para levar informação para a pessoa de casa, como é que funciona o sistema de cotas nas indústrias? Então, ou no mercado de trabalho, empresa, como assim, geral? Empresa acima de 100 funcionários tem que começar a cumprir cota, né? Que vai de 1 até 5%. Então, empresas com mais de 1.000 funcionários é 5%. Então, eu te coloquei os extremos, né? O mínimo, 1%, 100 funcionários, 1%, 1.000 pessoas, 5%. E aí está falando de indústrias, né? Que normalmente tem 1.000, 2.000, 5.000 funcionários. É mais difícil, claro, mas o que a gente percebe é que as pessoas ainda estão contratando a profissão deficiência. E na realidade não é. Se você manda o perfil, olha, então nós vamos te encaminhar o profissional da vaga. Agora, você não se assuste se aquele deficiente for cego, for surdo, for cadeirante ou for intelectual, porque o importante para você, empresário, e para o seu RH, é que ele cumpra a função à risca para o qual ele foi contratado. Né? Então, quando a gente encaminha o profissional de acordo com o perfil da vaga e o perfil do candidato, claro, né? Porque nem todo mundo está preparado para fazer aquela função, independentemente de ser deficiente ou não. Então, a pessoa, a primeira coisa que vê é a deficiência, não vê o currículo, não vê a competência, a capacidade profissional daquela pessoa. E isso é que acaba atrapalhando a inclusão. Então, o que eu falo é que as empresas, a gente vem trabalhando em alguns seminários sobre o mercado de trabalho, com os RHs, informando. Esse é um dos trabalhos do CONDEF? Do CONDEF, sim, porque é só informação para quebrar esses paradigmas, esses preconceitos de outrora, né? Hoje nós fazemos parte da sociedade aí tem dificuldade? Tem. Mas eu acredito, Paulo, que assim, só através da comunicação, da informação, é que as pessoas vão mudar, né? Essa cultura de que o deficiente tem que ficar em casa mesmo, né? Ele não tem capacidade, ele atrapalha. Então, é um processo longo, porque mudar a cultura de um povo não se muda com uma canetada numa lei ou num decreto. Muda-se através de atitude, né? É uma questão atitudinal mesmo. E o CONDEF também auxilia nessa adaptação do cadeirante ou do deficiente nessa empresa que está aberta para receber esse número de cotas? É mais uma vertente do trabalho de vocês, além de levar a informação? Não, o CONDEF propriamente dito não, porque o CONDEF não tem nem estrutura, porque assim, como eu te falei, nós somos voluntários, a gente tem apenas 2 pessoas que são funcionárias públicas que cuidam da parte administrativa. Os outros 29 membros do conselho são pessoas que têm suas atividades e voluntariamente cedem algum tempo para se reunir e deliberar sobre as questões da pessoa com deficiência. Mas nós temos em Santos várias entidades, né? Temos o NAPNE, temos o 30 de Julho, que faz todo um trabalho, inclusive, do emprego apoiado, que é muito interessante, né? Ele vai visitar a empresa, faz todo o levantamento daquela empresa para inserir aquela pessoa com deficiência, seja intelectual, seja auditiva, seja visual ou física. Dependendo da situação daquela pessoa com deficiência, há um acompanhamento, né, para que haja essa integração tranquila para ambas as partes, não haja aqueles traumas, né? Porque, como eu te falei, as pessoas contratam e deixam num canto. Sim. Então, aquela pessoa não está feliz, os que trabalham no entorno dele também não ficam felizes, porque fica assim, o cara ganha mesmo que eu, mas não faz nada. Isso acaba explodindo dentro do RH, acaba criando um ambiente nada propício, né, do ponto de vista de ambiente de trabalho, e ninguém é feliz. Então, quando você prepara o ambiente, as duas partes, tanto a pessoa com deficiência qualificada e a empresa, aquela inserção, aquela inclusão daquele trabalhador com deficiência naquela empresa, se dá naturalmente e aí nunca mais será preciso esses milindres. Mas hoje, infelizmente, há necessidade. Então, nós temos várias entidades na cidade que fazem muito bem esse trabalho junto das empresas para preparar o ambiente. Os deficientes estão sendo preparados do lado de cá, nas entidades, tendo toda uma preparação da relação do trabalho, do ambiente de trabalho, nessa questão de hierarquia,
cumprir horário, né? Que não é porque é deficiente que pode chegar a qualquer hora. E então faz os dois trabalhos. E aí, quando coloca em prática, essa inclusão acaba se dando de forma mais natural, sem grandes traumas para ambas as partes. Você falou, Luciano, sobre essas convenções que vocês estão fazendo. Foram 7? Esse ano será... 7 conferência. 2019 será... É porque agora é de 4 em 4 anos, na realidade, a conferência. Eu falei 2019, eu minto, é que o meu mandato de presidente vai até 2019. Mas as conferências de Santos, a partir de 2011, ela é de 4 em 4 anos agora. Ela era de 2 em 2. Então foi 2011, foi 2015 agora e a próxima será 2019, é isso mesmo? 2019, tá certo. E vamos falar desses avanços desde o início até agora? Teve muitos avanços, né? Primeiro, o mais importante, que na verdade ele sozinho é muito pouco. Precisaria ter até estava falando agora há pouco sobre a questão da mobilidade urbana. Em 2014, inspirou os prazos para que todo o transporte fosse acessível. Santos, desde 2012, todo o transporte municipal é acessível. Aliás, Santos conseguiu se superar, né? Porque nós temos o transporte convencional 100% acessível, temos as vans e os seletivos. Também já tem os elevadores que permitem esse acesso. Então, na questão do transporte, agora vem o VLT, que também, até onde eu sei, é bem acessível para as pessoas com dificuldade de locomoção. Então, agora está faltando a gente chegar até a estação, né? Até o ponto de ônibus. Que aí você tem que passar por onde? Das calçadas, né? Então, se tem as calçadas, a gente vê um processo aí na cidade, porque vem bairro, eu não vejo a hora de chegar no Gonzaga. Porque eu estava falando que eu moro no Gonzaga e uma quadra e meia da Ana Costa. Eu não consigo ir pela calçada. Então eu estou torcendo para que chegue logo no meu bairro para que eu possa ir com muita segurança até a Ana Costa, né? Porque hoje eu vou pela rua. Então, mas é um assim, centro, né? É um centro da cidade. No centro da cidade. Sabe que o centro melhorou bastante, né? Nós temos algumas ruas como a Amador Bueno, um trecho a Amador Bueno inteira. A General Câmara e a João Pessoa ficou muito boa, né? Eu adoro aquele piso que é de concreto desempenado, né? Que alguns reclamam porque é muito liso. Eu, como cadeirante, adoro tudo que é liso, né? Para poder fluir, não ter grandes trepidações, né? Abaixo o mosaico português, naturalmente, né? Porque tem gente que prefere o mosaico português do que o piso liso, mas enfim. Então, ainda é um processo que vai demandar muito tempo. Mas a gente percebe que a cidade caminha, né? Nessa questão da mobilidade urbana. E o CONDEF tem sido parceiro, sim. A Secretaria de Infraestrutura inclusive, faz parte da Comissão de Acessibilidade. Estamos discutindo projetos de calçadas, né? A calçada inteligente, onde você coloca um corredor para o fluxo de pedestres, um corredor para os mobiliários urbanos, né? Acabar com esse negócio de calçada ser extensão do bar, né? Porque hoje você está andando na calçada, daqui a pouco você tem que sair da calçada, porque o cara colocou suas cadeiras, os seus barris de chope. Isso já é difícil para os pedestres, imagino para quem o pedestre é portador de deficiência. Já é deselegante ele ter que dar 2 pulinhos para fora da calçada e depois dar 2 pulinhos para dentro. O cadeirante não dá pulinho, né? Vamos combinar. A gente desce rampa e sobe rampa. Quando tem degrau, já o pulinho vai ser para cair mesmo. Então, não só é desconfortável, como perigoso, né? Porque nem sempre tem uma guia de carro, porque guia rebaixada, eventualmente você pode não encontrar. A gente aproveita as guias de carro. Nem sempre tem uma guia de carro ali perto, para você aproveitar para descer ou para subir. Então você desce da calçada, não consegue subir mais, então você nem sobe nela, já vai direto mesmo pela rua, porque é mais fácil, né? Então, o que traz todos os riscos, né? Todos os riscos, né? E isso não é legal, porque essa legislação venceu em 2008, desculpa. Né, 2014, 2008 venceu, porque 2004 foi o decreto 5296, que dava alguns prazos. 2008 foi a primeira. Os prédios públicos estão acessíveis? Estadual nenhum. Você pega as escolas estaduais, aliás, a única escola que tem acessível, que é de Santos, é estadual, que é acessível, aliás, acessível porque a comunidade se reuniu e fez, né, vai ser fechada. Então, assim, as escolas técnicas do Estado, na nossa Baixada, não são acessíveis. Eu estou falando de escola, que é a base de tudo, né? Você estudar para se formar, para poder amanhã estar no mercado de trabalho, enfim, ter acesso ao mercado de trabalho. Então, as escolas de ensino médio, que são de responsabilidade do Estado, não têm a mínima acessibilidade. E por que não tem, se é prédio público? Como assim a legislação existe e o poder público não cumpre ela? E aí exige do privado, né? Como é que você vai ter
moral para exigir da coisa privada, quando você, na verdade, enquanto poder público, seja municipal, estadual ou federal, não cumpre aquilo que você mesmo escreveu, né? Luciano, o papo está muito bom, a gente continua sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente. Bom Dia Baixada está de volta. E agora um alerta para os moradores da Baixada Santista. O golpe dos falsos procedimentos médicos chegou aos hospitais públicos aqui da região. Em pelo menos 3 cidades, São Vicente, Bertioga e Cubatão, criminosos estão tentando enganar quem tem familiares internados para conseguir dinheiro. O golpista liga para o familiar e, passando-se por médico, diz que o paciente precisa fazer exames com urgência na rede particular. Mas para isso é necessário um depósito. O último registro da prática aconteceu no Hospital Municipal de São Vicente, onde criminosos tentaram extorquir cerca de R$800 de um familiar de paciente. A crise é complicado, né, Luciano? Os caras são muito criativos, né? Cada coisa que a gente pensa, meu Deus, até com a saúde, né? Uma coisa tão séria, né? Um momento tão frágil de uma família com algum ente querido no hospital e ter que passar por uma situação dessa. É lamentável mesmo. Luciano, nós falamos há pouco no bloco anterior sobre políticas públicas, falamos sobre o governo estadual, federal. Uma denúncia que acompanhamos na imprensa é a falta de eficácia do programa Lucy Montoro. Você conhece esse programa, poderia explicar melhor ao telespectador como ele funciona? Claro. Legal você tocar nesse assunto, Paula, porque é um assunto que está afligindo não só aos munícipes de Santos, mas toda a região da Baixada e Vale do Ribeira. Então, o que acontece? O Lucy Montoro foi instituído há um certo tempo atrás, não me lembro agora, acho que 8 anos atrás, e ele tem como prática, né, ele tem sede em várias regiões metropolitanas do estado, né? Santos tem sede, CDEI é uma das sedes da Lucy Montoro, que atende toda a Baixada Santista. A outra sede do Vale do Ribeira está situada em Pariqueraçu. Então, a proposta, vamos falar de Baixada Santista, cada município tem o seu setor de saúde e o setor especificamente dentro da saúde de reabilitação. Então, o munícipe faz todo o processo de reabilitação na sua cidade e, no momento mais adequado, quando aquele processo está terminado, ele é encaminhado pelo aquele município à rede Lucy Montoro, que fica em Santos, para que ele faça a aquisição da órtese ou da prótese. Muito bem. E o que acontece? E isso era indistintamente, todo mundo se inscrevia, cada um no seu município, sendo atendido na sua rede municipal de saúde, tinha esse direito. Hoje, o Lucy Montoro começa a dar sinais de falência, não é? Porque acaba não atendendo mais as pessoas e começa a criar critérios, inclusive critérios bem, eu diria que criminosos. Se a gente pensar que um cadeirante sem cadeira de roda não vai a lugar nenhum, aliás, ele não sai nem da cama, chega a ser criminoso. Você, com um serviço público que é mantido com o dinheiro dos nossos impostos, né? E aí todos nós pagamos sem exceção, não ter acesso à cadeira de roda. E pelos motivos mais absurdos possível. Por exemplo, teve pessoas que foi negado cadeira de roda no Lucy Montoro porque a pessoa é obesa. Então, assim, olha, querida, você não vai ter cadeira de roda, você vai fazer uma cirurgia bariátrica e depois, quando você chegar aos 70, 60 e poucos quilos, você volta que a gente dá. Isso porque a pessoa passou por todo o processo de reabilitação. No final, quando for retirar a órtese, no caso, cadeira de roda, a pessoa foi informada de forma vil até, né? Uma forma preconceituosa, constrangedora, de que você está acima do peso, você faça uma cirurgia e volte aqui mais magrinha, porque desse jeito você não vai receber. Pessoas com deficiências mais graves, como paralisia cerebral, temos 2 casos em Santos, lá da área continental, inclusive, um jovem, um menino, deve ter uns 15, 14 anos, tem paralisia cerebral. A mãe está entrando também na justiça porque a criança está sem ir para a escola, porque não tem a cadeira de roda. Né? E aí, assim, Santos, particularmente, tinha um programa de órtese e prótese, que era do município. Inclusive, na época, a nossa cota de Santos, do Lucy Montoro, era repassada para os outros 8 municípios da região. Mas Santos acabou aderindo ao programa Lucy Montoro também e extinguiu o nosso programa de órtese e prótese. Ou seja, hoje o santista, que até tinha esse privilégio, né, tinha esse serviço dentro da cidade, hoje não tem nem o nosso e nem o do Lucy Montoro. Então, o Lucy Montoro hoje cria situações para que fique difícil ter.
Você imagina, por exemplo, que, como eu falei no começo, né, o munícipe fazia o tratamento no município. Aí vinha para cá só para pegar a cadeira de roda, ou pegar a perna, ou o braço, enfim. Hoje não. Se o cara mora em Peruíbe, Itanhaém ou Bertioga, ele tem que fazer todo o processo de reabilitação na sede do Luci Montoro, que fica em Santos. Então você imagina, um processo de reabilitação não acontece em uma semana. Sim. Muitas vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, depende, cada caso é um caso, né? Uns precisam mais tempo, outros menos tempo para se fazer a reabilitação. Então a pessoa tem que ficar esse período todo vindo da sua cidade até Santos, dentro da sede do Luci Montoro, para fazer a sua reabilitação. E aí, só aí, então, é que ele vai poder tirar a prótese. O município não pode mais encaminhar, resumindo o resumo, o município não pode mais encaminhar o seu munícipe para fazer. Ele tem que vir para o Luci Montoro, fazer todo o processo e aí, então, ele será elegível ou não para a concessão da prótese ou da órtese, dentro daqueles critérios. Não pode ser obeso. Outra coisa que eu fico passado com esses critérios, né? Pessoa que tem deficiência há mais tempo, exemplo, eu, que tenho paralisia desde pequenininho, uso cadeira há uns 30 anos, eu não sou elegível para o programa. Só pessoas que têm de 2 anos para cá. Então, quem ficou deficiente mais recentemente tem direito a pegar a cadeira do Luci Montoro. Quem a cadeira quebrou, mas tem 30 anos ou 10 anos de deficiência, é cadeirante, a cadeira quebrou, o cara trabalha, estuda, faz faculdade. Desculpa, você vai perder seu emprego, você vai perder sua faculdade, porque o Luci Montoro não vai te dar a sua órtese, no caso a cadeira de roda. Explica pra gente, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, quem é o responsável, de quanto tempo para cá vem acontecendo todos esses problemas? Olha, essa questão é um pouco mais recente, mas a gente já vinha ouvindo alguns gritos, em especial dos próprios funcionários da saúde, né? Dos municípios aqui da nossa região. Eu venho falar, Luciano, está acontecendo, Luciano, o CONDEF precisa colocar a mão. Aí a gente fica naquela, será que é, será que não é? Quando o munícipe chega no CONDEF, aí a gente percebe claramente que a coisa realmente está insustentável. Quando o munícipe começa a ir para a justiça e procurar apoio do CONDEF para como é que eu faço essa denúncia, como é que eu garanto o direito do meu filho ou o meu próprio direito, já que eu sou o próprio deficiente, uma situação, né? como essa? O problema do Luci Montoro é que ele é um programa de governo, não é a política pública. Então, o meu medo dessas coisas de programa de governo é assim, né? Acaba o governo, acaba o programa. Essa é a grande questão. Né? Até porque é bem comum, a prática deste país, né? Muda o governo, aí eu tenho que mudar a cor da prefeitura, a cor do estado. Aquele programa estava fazendo bem para a população, estava, mas é do outro, aí eu vou dar ibope para ele, então eu mudo. Então, assim, a população fica sempre de 4 em 4 anos nessa oscilação, né? Será que vai continuar? Será que não vai? E quando é um programa daquele governo, a gente já fica meio preocupado porque não tem garantia nenhuma de ser uma política pública, ou seja, uma coisa que, entrando o esquerda, direita ou centro, né, a coisa continua, porque é política pública, né, e a coisa é com dinheiro do povo. Então, eu sei que a Rede Luci Montoro, inclusive no começo, ela tinha uma verba que não vinha só do SUS, enfim, né, inclusive as cadeiras eram muito boas, né? Eu acho ótimo isso, porque é bem característico, né, é aquela coisa da maquiagem. Criar aquele palanque todo, então você maqueia, põe tudo aquela... Aí as cadeiras eram as melhores, as cadeiras no começo eram autobox, as próteses e as pernas mecânicas eram autobox, alemãs, né? Aquelas pernas maravilhosas, com fibra de carbono e tal, bem confortável para o usuário. Hoje as pessoas estão recebendo cadeiras do nível de Jaguaribe, com todo respeito, mas assim, só para tentar visualizar como é que eu posso dizer? A qualidade do produto, né? Porque tem cadeira que a gente chama de cadeira do doce. Depois de 3 meses ela vai se desmanchando e você fica na rua, literalmente. Então, cadeira tem que ser uma coisa muito boa. Então, assim, infelizmente, as pessoas não estão tendo acesso. Cada vez mais vai cortando, e hoje as pessoas simplesmente... fica aí esse apelo, né? Inclusive, só para te informar, Paula, o Conselho Municipal de Santos, juntamente com outros conselhos da região da Baixada e Vale do Ribeira, já entraram com uma ação do Ministério Público contra o Estado. Ele vai ter que se explicar, porque para nós eles não se explicam, né? Eles não querem falar com a gente, não conversam com a gente. Aliás, para a população, nenhuma satisfação. Então, se não quer falar com a população, vai falar com o juiz, vai falar com o promotor. Porque essa é a questão que a gente coloca, né? Essa é a questão real. Se na falta, o nosso telespectador, o munícipe que tenha, havendo essa necessidade de uma cadeira ou de próteses, enfim,
O que fazer para quem recorrer? Aonde reclamar? É no CONDEF? Tá. O CONDEF vai fazer o quê? Procurar a justiça? Então, é assim, como a cadeira de roda, falando de cadeira de roda, que é uma coisa muito emergencial na vida de um cadeirante, não dá tempo de ficar esperando o Ministério Público Exatamente. denunciar no CONDEF, o CONDEF falar com fulano. Não adianta. Então, qual é a recomendação do Conselho? Procurar a Defensoria Pública. E aí os municípios estão gritando também por conta disso. Porque quando você vai à Defensoria Pública, eles vão direto ao município. Você é um cidadão da onde? De Santos? É de Praia Grande? Então, a Prefeitura é obrigada a fazer aquela concessão daquela prótese ou daquela órtese. Então, por exemplo, Santos, a última notícia que a gente teve é que beira a 200 pessoas na fila, né, de pedidos judiciários, né, através da Defensoria Pública. Então, fica aí a nossa recomendação, que é mais imediato. Não que seja, tipo, entrou hoje, amanhã está pronto. Mas existem vários pedidos hoje na Secretaria Municipal de Saúde de Santos, oriundas de munícipes que procuraram o conselho, procuraram algum conselheiro do CONDEF e foi encaminhado à Defensoria para que a Defensoria exija da Prefeitura, né, a compra desses equipamentos, o que vai acabar extrapolando o orçamento dos municípios, porque a gente, tenho certeza, Santos e qualquer outro município não estavam preparados para essa demanda, né, porque o processo vinha natural, tinha onde encaminhar. Santos tinha até o seu programa de órtese e prótese, que tinha uma própria verba, que vinha da União, do Estado, enfim. Hoje não tem. Então eu fico pensando que são 200 hoje, daqui a pouco serão 300, porque a cadeira de roda, né, as crianças crescem, precisa trocar de cadeira. Os que trabalham e andam por aí, a cadeira quebra, precisa de reposição. Manutenção e tal. Então, infelizmente, a tendência é o caos, porque vai chegando pedidos da Defensoria Pública, chegando pedidos e uma hora, como é que o município vai aguentar isso? Então, o Luci Montoro vai ter que se explicar. Aliás, o Estado vai ter que se explicar, né? Aliás, o Luci Montoro é bem interessante, só uma parte, Paula. Ele é um programa de saúde, você concorda? Órtese e prótese, saúde. No entanto, quem paga, é aquela história do papagaio come milho e periquito leva a fama. Quem banca é a Secretaria de Estado de Saúde. No entanto, quem faz a gerência é a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu não consigo entender. Como é que se consegue ser tão atrapalhado, né? Se é um programa de saúde e a verba vem da saúde, por que quem manda é a outra secretaria que não tem nada a ver com a saúde? Que é uma secretaria de direito, né? De direito não à saúde, direito à saúde, educação, assistência, trabalho, transporte, turismo, né? Direito são todos os direitos que compõem a cidadania da pessoa. A saúde é uma das partes desse direito. Então, a saúde paga, mas quem cria as regras, quem gere este programa é a Secretaria de Direitos do Estado, Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência. Para nós é muito confuso isso, né? E é tão confuso que acaba acontecendo isso. Eles estão confusos, eles precisam se achar. Quem é quem? Quem paga, quem gere, quem vai fazer? Porque o fato é que, com essa má gestão desse programa, quem está pagando e sofrendo é a população, com certeza. Tá certo, Luciano. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bom Dia Baixada está de volta. E o assunto é um assunto que rende, né, Luciano? São muitos os problemas que os deficientes, os portadores de algum tipo de necessidade enfrentam no dia a dia. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Nesse período que a gente passou, já chegou e se inicia, ano eleitoral, né, ano das eleições municipais. Esse período é uma questão, muitos portadores de necessidades, eles recebem uma atenção maior ou não? O que acontece nesse período eleitoral? São muitas as promessas, Luciano? Muitas as promessas. Aliás, engraçado, né? Agora todo mundo sabe o nosso telefone, sabe onde fica o CONDEF. Impressionante isso, né? Passa 4 anos, nada acontece e quando chega no ano eleitoral... Porque, na realidade, a gente representa 1/4 da população. Eu estou falando de 121 mil cidadãos e cidadãs com deficiência. Sem contar o pai dele, a mãe dele, porque a gente não nasce de chocadeira, vamos combinar. Então, assim... tem o pai, tem a mãe, tem a mulher, tem o filho, tem o irmão, tem o amigo. Então, se você pensar, é uma população que não dá mais... E sabe que com tudo isso, Paulo, a gente continua invisível. Nós somos invisíveis para a sociedade, inclusive para os poderes instituídos, seja o executivo, seja o legislativo. Aliás, o legislativo, então,
nós estamos para lá de invisível, né? Eu não sei o que acontece com a nossa Câmara Municipal, que os vereadores, salvo raríssimas exceções, desconhecem o Conselho. Né? A gente faz conferência municipal, delibera sobre as prioridades da política pública, encaminha protocoladamente a cada vereador, para não dizer que nós gostamos daquele ou daquele. Olha, querido, você quer fazer isso para a pessoa com deficiência, que é 1/4 da população? Essa é a diretriz. Aí os caras ficam inventando a roda, ficam inventando para obrigar a prefeitura a distribuir fita adesiva luminosa para o cadeirante não ser atropelado quando anda pela rua. Você acredita nisso? Que o vereador, em vez de fazer o papel dele de vereador, que é exigir da prefeitura que a calçada seja boa, para que todos possamos trafegar pela calçada, não. Ele exige que a prefeitura dê para nós, cadeirantes, um adesivo luminoso. Um paliativo, mas que... para eu andar na rua para não ser atropelado. Bom, primeiro que eu não vou colocar, vamos combinar, que a minha cadeira não é árvore de Natal, né? Aqui não vai nem o nome da minha filha nem da minha mulher na minha cadeira. Como é que eu vou botar luminoso, luz fluorescente na minha cadeira? Então, sabe, que falta de criatividade, que falta de entender qual é a função do vereador. Né? Eu queria um paliativo, a prefeitura vai dar de graça para você um adesivo, para você colocar na sua cadeira e ficar bonitinho, ficar piscando a luzinha. Mas não soluciona a real questão do problema. Lugar de carro é na rua, lugar de pedestre é na calçada. Eu sou pedestre, por enquanto. Então, não tem lógica esse tipo de... Mas é porque os vereadores insistem, aliás, é um erro dos vereadores, e não é só de Santos, hein? Se o vereador que for um pouquinho inteligente, ele deveria, e já que ele foi eleito para falar e defender os direitos da população, no mínimo, ele deveria frequentar, ele e a sua assessoria, os conselhos municipais de direitos humanos. Exemplo, do deficiente, da juventude, da mulher, do negro, do idoso, LGBT. É lá nos conselhos que a sociedade se reúne para traçar e discutir as suas prioridades de política pública. O vereador perde um tempo inventando, né? Tem vereador que, outro dia, fizeram até um projeto que nós pedimos para barrar por enquanto, porque começa errado. Os portadores, bom, vamos começar que não tem mais portador. É pessoa, primeiro que é pessoa, né? Mas será que fica chato falar pessoa com deficiência? Queridos, é constitucional. Pessoa com deficiência. Se você quiser especificar a deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla, mas é pessoa com deficiência. Não tem mais portador. E aí eu fico pensando que um vereador, um cara que cria lei, que escreve uma lei, como é mal informado. Porque, no mínimo, ele não leu a LBI, que é a nova Lei Brasileira de Inclusão. Ele não leu a Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, inclusive, é emenda constitucional. Portanto, é Constituição do país também. Se ele lesse, se a assessoria dele lesse, saberia que não é portador, né? Então, a gente fica chocado, porque a gente faz todo um trabalho, né? Faz uma conferência, faz um documento, entrega para o prefeito, entrega para os secretários, cada um no seu tema, entrega na íntegra todo o documento para os vereadores e eles tentam inventar a roda ainda. E aí chega a época da eleição, o que acontece? Muitas promessas. Muitas promessas, eles não sabem nem o que estão falando. Né? E a gente percebe logo de cara, quando o cara não é do ramo, que ele não está nem aí, ele quer fazer firula, quando ele vem com esse papinho, não, porque eu tenho um apreço pelos especiais. Mas a minha filha também é especial, querido, né? A minha mulher também é especial, né? Meus amigos são especiais, vamos... Né? Então, assim, aí você começa a descartar. Isso é bom porque você já descarta logo. Mas, de qualquer forma, você está sempre sujeito às promessas que não acontece. Agora, o movimento vem se organizando. Eu acho que não só o movimento da pessoa com deficiência, mas os movimentos de modo geral, principalmente os de direitos sociais, direitos humanos, vem se organizando. Eu espero que a gente possa dar uma resposta bastante significativa, né, para aqueles que estão pleiteando uma cadeira no Legislativo e até mesmo no Executivo, porque também vai ter aí, né, um pleito aí para o Executivo, a gente vai ver como é que vai acontecer. Eu, por enquanto, não sei nem quem são os candidatos. Eu conheço 2 ou 3 que já ouvi falar. Mas ainda não saiu oficialmente. Saiu já não, né? Não saiu ainda. Não. Tem só, tipo, pré-candidato, né? Pré-candidato. Estão se organizando também. Estão se organizando. Luciano, obrigado pela sua participação, mas eu não posso encerrar o programa sem antes passar o telefone novamente para as pessoas, o e-mail e o endereço do CONDEF. Tá, o telefone, como nós falamos, é o 3223-5281, 3223-5281. O telefone está aí no seu vídeo. O endereço é Rua Avenida Conselheiro Nebias. 267. 267, na Vila Matias, e também tem um e-mail. O e-mail é condefsantos@gmail.com. condefsantos@gmail.com.
Luciano, obrigado pela sua participação. É sempre agradeço. importante a gente abrir espaços. Bom seria se toda a mídia oferecesse esse mesmo tipo de espaço para que vocês pudessem se colocar. Eu que agradeço, Paula, você, a tua produção da Baixada, Bom Dia Baixada. E realmente, né, eu acho que a mídia tem um papel fundamental, que é como a gente falou, o preconceito, a discriminação e o desrespeito ao nosso direito se dá por conta de informação. Tá certo, Luciano. Obrigado mais uma vez. Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Até amanhã.